quando fazem os procedimentos e eles não se encontram também, né? Não de tão dura também, né, Isso, Débora? de tipo, chegar ao ponto de fazer uma cirurgia plástica, mas eu coloquei o silicone, mas eu não me identifico, e chegar a tirar, né, o silicone. Né? E quando é uma cirurgia que, assim, não tem volta também, né? Mas até isso chega a acontecer. Você falou, Thaís, na questão do normal, de se preocupar com a autoimagem. Eu ainda usaria a palavra necessário. Porque é realmente um autocuidado, né? A gente externaliza muito daquilo que já está dentro, sabe? E, tipo, quando a gente vê, né, a tua fala quando existe a angústia junto, assim, cirúrgica. Porque... Trocadilho. Mas foi cirúrgico, porque a gente a gente precisa ter esse cuidado, porque quando a mente da gente também ela tá bagunçada, a gente vai demonstrar do lado de fora, externamente, toda essa bagunça e vice-versa. Mas quando existe uma angústia extrema, um excesso de ansiedade, existe, como a gente chama na terapia do esquema, por exemplo, um esquema de padrões inflexíveis, onde existe uma inflexibilidade de pensamento. Eu tenho que ser assim, o nível de ansiedade dispara. Tem um outro esquema que pode estar associado a isso, que é o esquema de busca de aprovação. Menino, prego batido, ponta virada. E começa, né, a transparecer aquela angústia, né? E a pessoa vai lá, né, mexendo no corpo, mexendo no corpo, mexendo no corpo. E assim, às vezes, como eu disse, às vezes é um caminho sem volta, né? Preocupante. Para um transtorno, né? Não, e quando eu falei da questão até da cirurgia, né? Quando você chega a esse ponto, né? Porque o transtorno dismórfico corporal, ele coloca isso também como um tópico, né? Da pessoa ter essa necessidade de fazer realmente uma cirurgia plástica. E você falou do transtorno bipolar, eu lembrei de um artista que já morreu, o quanto que ele modelou aquele nariz, né? E a gente também via que havia um transtorno bipolar nele, né? E aquele nariz era uma obsessão. E como é que ficou aquele nariz? Horroroso, né? Aquele personagem Kim, né? O Kim, o garoto, que também faleceu, acredito que há uns 3 anos. Do Ken, da Barbie. Que Sim, queria se modelar, né? O Ken normal, né? Sim, o Ken humano. O Ken humano. Ele tinha essa dismorfia corporal, Com né? certeza. Comparava-se com esse boneco, né? Com esse personagem. E a mídia colocou o holofote sobre ele. Ele ficou bem, porque estava, né? Recebendo a aprovação. Sendo aprovado pela sociedade, né? Enfim, pelo público em geral. E ele deixou de ser ele para ser um personagem. E ser um personagem para ele, do ponto de vista interpretativo, era o que ele precisava para ele não precisar ser o que ele é. Porque o que ele é não estava sendo suficiente para agradar. E você percebe muito que, muitas vezes a gente fala assim, a mídia estimula. Obviamente. Hoje eu fui fazer umas compras, aí eu fui comprar sabão líquido. Aí eu disse assim, eu vou comprar esse aqui porque estão dizendo que é muito bom. Aí eu disse, quem está dizendo? Eu disse, eu sofro influência da mídia. aí eu Quem não, né? Separar, não. Aí eu comprei, aí ele achou engraçado. Mas quem é que não sofre influência da mídia? Comprei o sabão sugerido, né, no programa tal que eu acompanhei. Enfim, as pessoas fazem isso. Eu sofro influência da mídia para cuidar de mim, para escolher as músicas que eu escuto, tá? Mas até que ponto? Porque eu falei em tom de brincadeira, porque eu sou muito espirituosa, todo mundo sabe, né? Mas assim, a gente sofre influência. Vamos experimentar isso aqui? A gente viu no Instagram que isso é ótimo. Sim. Mas aí, quando você tem um reconhecimento de si mesmo, que é o que Thaís falou, é o que é normal, reconhecer-se a si mesma e no corpo e na sua psique, existe um limite. Porque você sabe o que você gosta, o que você quer, o que fica bem em você. Uma outra questão interessante que os adolescentes e jovens, até eu falo adolescentes e jovens porque o adolescente ele é um sem informação. Ele é um adulto em formação. E muito confuso. Não existe adolescente que não seja confuso. Então, a relação com as roupas. Quem nunca, só que não é só adolescente. Quem nunca falou, eu não tenho roupa, tô sem roupa. Vou nem falar nada. Com guarda-roupa cheio de roupa.
Porque a roupa é um símbolo. É só na adolescência? Não, mas a adolescência é exacerbado. Tanto que a Pode adolescente, durar até às os 40 vezes, e poucos anos. cria não um pode? padrão. Eu vou só usar preto, Fica calada. né? Eu vou só usar tal estilo. Porque evita aquele tal estilo, geralmente são estereótipos de um padrão que deixa confortável. E quando não, você fica ali naquela, porque a roupa é um símbolo. Um símbolo que vai fazer com que você se posicione. Faz parte da sua identidade. Seleciona tribos. Seleciona tribos. Isso. E para o adolescente, é sempre fonte de muita angústia. Eu não tenho roupa para sair. Com que roupa eu vou? Essa roupa não fica bem em mim. Aí, outra coisa, você compra uma roupa que ficou bem no Instagram, no modelo tal. Sim. Não era aquela pessoa alta, magra, gostosa. E necessariamente você pode não ser exatamente né, o mesmo protótipo daquela modelo. Quando você veste, você diz, não, que é isso? Aí você cai na cama chorando em depressão É profunda. uma frustração. Porque você não é aquela Kim Kardashian. Sim. Então, assim, é bem confuso essa questão da imagem e do reconhecimento do nosso corpo, de nos aceitarmos. É um processo muito doloroso. E eu percebo muito também, porque eu falei que é muito mais frequente uma demanda feminina em consultório. E o quanto que também mulher faz isso para mulher, né? Para passar para mulheres, ao invés de haver uma união, mas eu já ouvi assim, mulher se veste e se produz para outras mulheres, né? Para ter essa aprovação ou não. E você falando aí do sabão e etc, Sim. né? E da influência. Quem me segue sabe que eu treino muito, eu gosto, é minha forma de extravasar, é terapêutico, né, para mim. E vez ou outra eu faço um post, né? Eu posto alguma coisa e tal. E recebi alguns comentários de pessoas dizendo que eu estava acabada. Não Mulheres. acredito. Faz umas 2 semanas. A mulher está acabada, as pernas estão muito flácidas. E assim, foi assim um descarrego de Menina, críticas. beijinho no ombro para a inveja passar longe. Beijo de luz e vai adiante. Pois é, eu disse, minha gente, qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? E assim, é uma pessoa entrando no Instagram alheio para fazer uma crítica, e uma crítica assim, pesadíssima, Pesada, isso. sabe? E que aí você olha, né? Eu não assimilei, eu não internalizei nada Você daquilo. se sentiu mal com isso? Não, eu fiquei chocada com a crueldade. Com a Sabe? crueldade? Capacidade. Isso. Porque eu realmente não me reconheci em nenhuma daquelas falas. Mas sou eu. E quem não tá bem estruturado para receber aquilo? Menina, é pesado demais. Assim, isso pode acabar com a vida de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que não tá muito bem, ela já não está se achando bem, e alguém entra e diz assim, nossa, você tá acabada. O comentário foi, a mulher acabou-se mesmo. Maldade total. Impressionante. E você fala, né, Débora, sou eu, né? Eu já tenho uma maturidade, eu já tenho um autoconhecimento, um Estuda, autotrabalho. tem disciplina de estudo A na área da psique. A própria área Isso. da gente já faz com que a gente estude muito esse autoconhecimento, essa formação da nossa autoestima, autoimagem. Mas essa autoimagem, ela é formada desde a infância. Isso. Então, a gente vê que, às vezes, na construção de um adolescente, esse adolescente que escolhe determinados tipos de roupa para se enquadrar em algum lugar, ou tem uma vaidade de um jeito, uma vaidade do outro, na própria casa já começa a receber rótulos, Sim. né? Já começa na infância, esse teu cabelo está muito assanhado. Ei, menina, não come não, que vai ficar muito gorda. E aí, como é que essa imagem vai sendo formada diante de um ambiente familiar que vai sendo pejorativo? Porque a autoimagem, ela é interna e externa. Sim. É a minha avaliação através dos meus pensamentos, meus comportamentos, mas ela Como também vem do outro, né? Sim.